Isso é uma coisa muito básica de comunicação. A gente só consegue conversar com o outro quando a pessoa entende a gente, mas quando a gente entende a pessoa também. Senão fica muito difícil. Você concorda comigo? Como é que você vai manter uma conversação com alguém que você não entende o que a pessoa está falando? Então me conta aí, na verdade, coloca aí para mim, quero saber, né? Coloca nos comentários se você já passou pela situação de não entender nada. Alguém já passou por essa situação? Foi num restaurante, sei lá, pediu alguma coisa, um cafezinho, não entendeu nada do que a pessoa falou, teve que se comunicar com mímica. Ou se não, pegou um trecho de série e falou: agora eu vou tentar sem legenda, vou fazer sozinho, tal. Não entendeu nada. Ouviu uma notícia numa rádio americana, nada. Ou se não, você entendeu, mas boiou a maior parte do tempo. Um monte de coisa você não entendeu. E aí, por você não entender esse monte de coisa, você talvez não conseguiu pegar nem o contexto. Você já passou por isso? Porque, gente, é muito ruim quando a gente ouve alguém falando e a gente simplesmente não consegue entender, né? Não consegue entender ou entende errado. Vocês já passaram pela situação de ter entendido errado o que a pessoa estava falando? Eu já passei por essa situação. Você entendeu errado, aí aquele micão, aquela situação constrangedora. Então, tudo isso acontece por uma questão que você não aprendeu a entender os nativos. E essa questão do listening, gente, esse é o primeiro ponto que eu quero desconstruir aqui na aula de hoje. Essa questão do listening, ela está 100% conectada com pronúncia. Então, se você acha que, não, eu não vou nunca precisar estudar pronúncia, porque eu falo do jeito que der. Pronúncia não é sobre falar, somente sobre falar, né? Sobre melhorar o jeito que você fala, é sobre entender. Porque quando você não aprende sobre pronúncia, você não aprende sobre junções, contrações, ritmo, entonação, coisas que o nativo faz na hora de falar e que dificultam, né, o nosso entendimento como não nativos da língua. Então, quando você não aprende que aquilo é falado tudo junto, você não consegue conectar. Eu vou dar exemplos aqui, vocês vão entender com exemplos, tá? Mas esse é um ponto que eu quero falar muito sério com vocês. As pessoas acham que o jeito certo de treinar listening é: eu vou ouvir e pronto. Uma hora eu vou começar a entender. Gente, isso não existe. Para você treinar listening, você precisa entender o que você vai treinar. Como assim, né? Em inglês não entra por osmose. Então, se você não sabe nada, você acha que você vai ouvir: eu não sei nada de alemão. Eu vou ouvir alguém falando alemão e vou começar a entender. Vai chegar uma hora que eu vou começar a entender. Não faz sentido, né, gente? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa com o inglês. Se você não sabe, você não tem vocabulário, você não sabe junções, você não sabe frases, você não, né? Como é que você vai começar a entender, né? E isso é uma coisa muito importante. A gente não entende o que a gente nunca aprendeu. Então, se ninguém nunca te falou de junção, se você nunca aprendeu com linking sounds, se você nunca fez esse tipo de treino, você não vai entender quando a pessoa falar assim com você. E eu vou dar alguns exemplos aqui na prática para vocês perceberem, tá? Quer ver um clássico do que eu tô falando? Você vai lá e você fala: agora eu vou assistir essa série sem legenda nenhuma. Vou assistir sem legenda nenhuma, eu vou entender. Aí você coloca sem legenda nenhuma, o que acontece? 100% de frustração. É exatamente isso que acontece, porque você não consegue entender nada do que foi falado. Você não consegue entender o contexto, tal, porque foi falado muito rápido e não sei o que lá, e aí você não sabe do que está sendo falado, aí você se perdeu, e aí virou aquela frustração tremenda. E você fala: credo, nunca mais quero saber desse inglês, dessa jossa. Mas não é porque você não aprendeu a entender os nativos. E aí entra a importância da pronúncia na nossa vida.